Fala galera do Futebol na VBR, tudo bem? Eu sou o Pedrinho e hoje começa uma nova série de vídeos aqui no canal do YouTube do Futebol na VBR, os pós-jogos, né? E a gente decidiu começar essa série de vídeos novos aqui do canal justamente com o pós-jogo de Brasil 1, Marrocos 1. Resultado assim complicado para uma estreia, a gente obviamente queria ganhar, mas ao mesmo tempo a gente reconhece que era um adversário difícil. Na minha humilde opinião, o mais difícil que nós vamos enfrentar dentro do grupo. Claro que jogo é jogo, mas até o momento a gente sabe que o Marrocos não é uma seleção simples de enfrentar, não é fácil jogar contra o Marrocos, vendo o que o Marrocos aprontou na outra Copa. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receberem as notificações quando novos vídeos nossos forem postados e deixarem o like no vídeo e nos seguir em todas as redes sociais que vão aparecer aí na tela. Bom, eu quero dividir a minha análise desse jogo em blocos. Eu vou começar lá com o pré-jogo, porque ao mesmo tempo um pouco da escalação me surpreendeu de uma certa forma. Uma das escalações esperadas, né? Eu acho que a parte defensiva do Brasil já teve uma grande perda antes, né? Há poucos dias da Copa, que foi a lesão do Wesley. E o Brasil, que já estava deficitário nas laterais, perde um lateral direito de origem. Visto isso, né, o Ancelotti, ao invés de convocar um lateral direito de origem, ele convoca o Ederson, meio-campista. Então a gente já vem para essa partida com o seguinte déficit. O Brasil tem um déficit total na lateral direita. A gente precisa de um lateral direito de origem, com exceção do Danilo, não temos lateral direito. Então tá bom. Quando sai a escalação, a gente tem algumas certas surpresas, mas parte não, né? Então a gente sai com Alisson no gol, na lateral esquerda Douglas Santos, a nossa dupla de zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães. Só que o que ficou de dúvida pra gente? Com quem o Ancelotti iria sair de lateral direito? Ele iria sair com o lateral direito de origem? Ele iria improvisar? Quem improvisou? O Ibáñez na lateral direita. Pro meio, ele sai jogando, né, assim, inicialmente num 4-3-3, até a TNT tinha divulgado, né, uma informação do plano de jogo do Brasil, até tinha achado meio estranho, eu estava até debatendo isso com um colega. Mas o que eles quiseram fazer é que o Ancelotti sairia num 4-3-3, né, um 4-3-3 jogando com um meia atacante, então seria um 4-3-3 ofensivo, só que ao mesmo tempo, quando ele voltava para marcar, era num estilo conservador. Então você tinha como os dois volantes, né, o Bruno Guimarães e o Casemiro um volante mais de marcação, o Bruno Guimarães podia sair um pouco mais para o jogo. E jogando ali mais ou menos como 10, que era mais ou menos o que o Ancelotti pretendia no começo, mas isso a gente viu que não se concretizou porque o Paquetá, que seria o 10 do time ali na ocasião, ele caía muito para os lados. Principalmente, sobretudo, por esse lado direito no primeiro tempo. E aí você tinha, né, de um lado o Vinícius Júnior, você tinha o Igor Thiago centralizado e você tinha o Rafinha ali que também atuava dos dois lados, pegava muita bola aqui na esquerda, vinha buscar jogo. Então, esse foi o primeiro momento da escalação aí que já me gerou um pouco assim, ok, nada muito surpreendente, mas talvez eu faria algumas outras mudanças. Mas vamos lá, né? Vamos pro jogo agora, vamos entrar no jogo. Temos que ser claros. Até, ó, eu fiz até umas anotações aqui, ó. O Brasil foi criar a primeira chance um pouco mais perigosa com 13 minutos. Ou seja, dá para dizer que até o gol de Marrocos, o Brasil foi meio que engolido. Ou melhor, minto. Até 17 minutos do primeiro tempo, o Marrocos fez o seu gol aos 20 com o Sabari, um gol de cavadinha. Até os 17 minutos, mais ou menos, o Brasil foi engolido pelo Marrocos. Um time muito seguro, com boas trocas de passe, lances atrás de lances. Nos 2 primeiros minutos a gente já teve 2 faltas perigosas para o Marrocos. Que bolas alçadas na área, aí aquela preocupação, tira daqui, tira dali. Aí depois, se não me engano, aos 5 minutos o Marrocos tem uma chance também que alguém chuta de fora da área e pega na marcação. Aí 1 minuto depois, o Hakimi, que é um excelente lateral, notou, acho que um dos melhores laterais que joga hoje na Europa. Ele pega uma bola, recebe, dá um chute, a bola passa perto do gol do Brasil. Né? A gente deu a sorte ali
de ser um chute muito perigoso. Ele passa ali à direita do gol do Alisson, à esquerda de quem a gente estava assistindo, né, na televisão. Só que aí o Marrocos, ele pegava a bola e o Brasil não conseguia ficar com a bola. Então começa ali uma troca de bola e muito erro de bola. Cara, o Paquetá erra umas duas ali no meio. Tem uma que o Rafinha vai dominar, também erra ali no meio. O Igor Thiago também tem uma que ele parte meio que quase sozinho, ele perde uma bola. Então, um dos problemas do Brasil, que eu acho que o Ancelotti deve rever para o próximo jogo que nós temos, que é na sexta-feira, contra a equipe do Haiti, é justamente o controle e como o Brasil vai ficar com a bola. A gente não consegue ficar com a bola. Isso ficou evidente. O Marrocos hoje, sim, deu uma engolida no Brasil, no quesito de pressionar a nossa saída de bola, sobretudo muitas jogadas, inclusive no segundo tempo. A bola vem, Marquinhos ou Gabriel Magalhães, não importa, e recua para o Alisson, e o Alisson fica aqui naquele Deus nos acuda, aí devolve para os zagueiros. Eu até brinquei, né, tava até comentando aqui, eu falei, eu não sei se é o Diniz ou o Ancelotti que está treinando na seleção, porque a saída de bola era a mesma. Aquela insistência de você sair jogando ali no curtinho, só que ao mesmo tempo ficava um espaço apertado. Então isso preocupava. Isso deixava muita gente maluco, pensativo sobre o que o Brasil ia propor. Então, assim, até os 13 minutos, a gente só viu Marrocos. A primeira chance real que o Brasil vai criar é aos 13 minutos. Uma bola tocada no fundo, eu não lembro quem que acabou agora enfiando a bola ali no fundo. O Vini Júnior ele pega, dá uma balançada em cima da marcação, ele tem um cruzamento muito bom. O Igor Thiago, ele vai, sobe e tava meio que engatilhado para marcar. Se era uma bola ali que ele acerta o tempo de bola, porque foi onde ele penou, se ele acerta o tempo de bola, putz, seria gol, muito provavelmente, porque o Igor Thiago tem uma qualidade muito boa, a gente já viu isso. Só que eu vou falar depois dele também, que foi um outro capítulo que eu queria tocar. Mas aí ele vem, a bola vem pra ele e ele acaba furando a cabeçada. Aí alguém tenta pegar um rebote lá, se não me engano até o próprio Rafinha. Só que, enfim, a jogada acaba não dando em nada. O Brasil começa a entrar no jogo aí. Aí logo depois, aos 17, a gente tem mais uma chance do Brasil. Um lançamento pra dentro da área, que ali gera um pouco de perigo, gera um incômodo na defesa marroquina, mas também não. Só que aí, o que foi engraçado? A partir desses 17 minutos, o Brasil começou a enfileirar a chance. Então com 18 teve outra, 19, um chute que pega na marcação. O Brasil começa a enfileirar a chance. Só que numa dessas, que o Brasil começa a enfileirar a chance, justamente aos 19, o Brasil tá com a bola dominada no ataque. Aí o senhor Lucas Paquetá, que eu também quero comentar e deixar um capítulo especial aqui pra ele vai e tenta tá com uma bola dominada e tem dois marroquinos atrás dele. Não vou lembrar quem eram os dois exatamente agora. Mas ele tá com uma bola, ele tá meio que de costas assim. E ele vê dois marroquinos atrás dele. No que ele vê dois marroquinos atrás dele, ele fala, vou tentar aqui de algum jeito brigar por essa bola. Só que ele acaba perdendo essa bola. E cara, o Brahim Dias tem uma qualidade absurda. Absurda. Ele acha, cara, uma bola que, sei lá, eu assistindo da TV não esperava que ele fosse mandar uma bola daquela. Na precisão, né? Porque assim, a ideia dava pra ver, é meio perceptível. Só que, quando o cara enfia uma bola daquela, eu falei, putz, é fatal. O Brahim Dias enfia uma bola muito boa pro Sabari, que infiltra na zaga brasileira. E o Sabari teve uma calma. Porque assim, sejamos honestos, já vimos muitos jogadores errarem gols como na chance que o Sabari teve. Ainda mais com dois zagueiros que estavam ali próximos a ele. Então, além do passe do Brahim Dias, que é um excelente jogador, diga-se de passagem, isso reforça também mais uma vez a qualidade de Marrocos, que vem desde a outra Copa de 2022, quando elimina Portugal e Espanha, a calma do Sabari. E ele deu uma cavada. Não dá nem pra dizer que ele deu uma cavadinha, né? Segundo o meu avô, ele deu uma cavada, ele cavou. Ele não deu uma cavada mesmo, não foi uma cavadinha. Ele só dá um toque por cima do Alisson. O Alisson nem tem muita reação, porque é uma cavada muito boa, não é uma cavadinha. Senão talvez até o Alisson poderia ter alguma reação, embora ele estivesse muito perto, né?
E numa calma tranquila, a bola vai em direção ao gol. Nesse momento, o que passava na nossa cabeça, né? O que passava pelo menos na minha cabeça. Porque o Brasil estava entrando no jogo. Automaticamente, pelo menos na minha, passou, né? E falou, putz, e agora? Porque o Brasil estava entrando no jogo, toma um contragolpe aqui, no momento que ele estava começando a recuperar aquela ação que ele não tinha no começo. Não era nem que ele tinha perdido, né? Que ele não tinha no começo. A partir desse momento, eu falei assim, bom, a gente tem algumas maneiras. A gente precisa ir pra cima de algum jeito. E aí que eu quero entrar em um dos personagens do jogo que eu falei que eu faria análise muito até por personagem, porque eu tenho alguns aqui pra falar, que é do Vinícius Júnior. Dele começar a pegar a bola e sair pro jogo. Tem um lance, não vou lembrar a minutagem exata porque eu não cheguei a anotar, mas é uma bola que o Marrocos vem atacar do lado direito deles, né, o ponta direita deles, vem atacar, e aí o Douglas Santos não tem ninguém ali para cortar. O Vini chega, ele tava com essa característica de fazer muito essa volta, ou seja, até de funcionar como um ponta móvel, né, se movimentar muito bem. E ele volta, ele dá uma marcada no cara, ele até grita, tal. E aí ele começou a querer chamar a responsabilidade. E aí, é claro, né, uma bela jogada, ele recebe uma bola, balança em cima da marcação e chuta no canto esquerdo do goleiro, né? Nosso, para nós aqui do televisor, o canto direito, que ele chuta não é nem muito no ângulo, não é nem muito baixo, né? Pelo menos a primeira percepção que eu tive, né, do gol quando eu tava fazendo a minha anotação, é que não foi um gol que você vai lá naquela gaveta, mas não é gol, tipo, muito baixo. É uma bola complicada pro goleiro pegar. Ainda mais que o Vini finalizou bem. Eu dei uma pulada num fato que depois eu vou retomar, até aqui comentar, são os cartões do Brasil. Mas isso aí eu vou deixar para comentar já já. Então, assim, quando o Vini faz o gol de empate, eu imagino assim, pum, agora o Brasil vai entrar no jogo. Vai entrar no jogo. E realmente o Brasil começa ali a querer. Você vê que o Brasil quer. Só que muitas falhas individuais. Muito erro de passe, muitas tomadas de decisões que talvez não sejam uma das melhores. Tem um lance, acho que é um dos últimos lances do primeiro tempo. Uma bola que vem de escanteio, a zaga do Marrocos tira. O Vini Júnior ele tá de frente. É que assim, claro, tem um tempo ali que ele também tem que tomar essa reação. Mas quando ele domina essa bola, a minha primeira reação foi chuta, né? Apenas chute. Tava de frente. Porque eu falei, bom, no máximo desvia alguém, mais um escanteio, alguma coisa assim. Só que a decisão dele também não foi tão ruim, se você parar pra pensar. Ele mata a bola e vê o Paquetá do lado. Ele vai e rola pro Paquetá. Só que nessa rolada pro Paquetá, o Paquetá já não tem mais tanto tempo de finalizar. Porque enquanto você tem uma linha que você estava aqui e uma distância, a bola está aqui, ó, o marcador está aqui, tem outro aqui na mesma linha que ele. No tempo que você rolar aqui, né, que foi o que o Vini fez com o Paquetá, a marcação chega em cima. Foi exatamente isso que aconteceu. O Paquetá finaliza, só que a bola pega no marcador do Marrocos e nem leva muito perigo. Enfim, antes de encerrar o primeiro tempo por completo, a gente tem que falar de Casemiro e Ibañez que tomam amarelo no primeiro tempo. Sobretudo por lances de falhas individuais. A do Casemiro, um lance de marcação. O Brasil ali não consegue fazer uma transição. E o Casemiro é obrigado a fazer a falta. Realmente não tem discussão, cartão amarelo bem aplicado. O do Ibañez já é um lance que merece um comentário. Uma bola que o Ibañez pega, ele está entre ali a lateral direita, né, avançando um pouco mais. Ele já está no campo do Marrocos, perdão. Já está no campo do Marrocos. Quando ele pega essa bola no campo do Marrocos, ele tem uma tomada de decisão muito ruim. Outra coisa, né, que também vou pontuar, que é a tomada de decisão na equipe do Brasil. Com a tomada de decisão fez diferença, como o lance do Vini e do Paquetá. Então, numa tomada de decisão que ele tem, ele acaba forçando um passe muito bobo. Não precisava, desnecessário. Ele força. No que ele força, o Marrocos pega a bola e vai indo.
Só que aí ele se vê numa situação de que ele fala assim, putz, e agora? Eu preciso corrigir esse erro, né? Eu entreguei a bola para o adversário. Bom, então o que ele decide fazer? Ele fala, vou tirar essa bola. Só que no que ele faz isso, ele acaba levantando o jogador marroquino, né? Óbvio, mais um cartão amarelo bem aplicado. Encerrou. Esses são os fatos do primeiro tempo. No segundo tempo, sem contar... perdão, vou ter que voltar aqui. Último lance do primeiro tempo, se eu não estou enganado. Um dos últimos lances. Se não for o penúltimo lance, alguma coisa assim. O Vinícius Júnior, mais uma vez querendo o jogo, ele pega essa bola, vai arrastando o adversário, ele chega ali perto da área, sei lá, ele tá como se fosse uma cobrança de falta ali de uns 22, 23 metros. Ele vai arrastando essa bola, e no que ele arrasta, o cara, né, chega nele, tal, dá o contato. No primeiro momento eu não achei falta. Só que aí quando mostrou lá no replay e deu um zoom, o cara toca o pé esquerdo do Vinícius Júnior. Né? O que seria falta para mim, até por um cartão amarelo, não acharia exagerado. Principalmente pelo um pouco da chegada. E o juiz poderia, né, se ele quisesse deixar o jogo na mesma temperatura, ele falava, ó, dei 2 cartões ali, então agora vou dar um cartão aqui. Mas ele não fez isso. Tudo bem, ok. Segundo tempo, eu não anotei muitos fatos, porque assim, o segundo tempo, ele me deixou um pouco, sei lá, não consigo escolher a palavra. Mas assim, eu imaginei o seguinte, o Brasil tava em cima, eu falei, a tendência agora é a gente manter, porque a gente vai querer virar o jogo. Quando rodou o segundo tempo, voltou a ser um Marrocos que muito organizado, num bom sistema de marcação, em que chegou um ponto que o Marrocos voltou a ser o que era, o Brasil tentou equilibrar as ações, até criou algumas chances, sim, de cruzamentos, mas que acabaram, enfim, não dando nada. Teve também um lance que o Matheus Cunha vai brigar lá, no fundo, tal, não sei o que. O Vini também vai tentar puxar ali pelo lado esquerdo, mas também nada muito notável que a gente pode perceber. Só que eu tava ansioso porque eu queria ver o que o Ancelotti faria no time, certo? Afinal, assim, a gente tinha um jogo em que o Igor Thiago não tava rendendo, Rafinha não tava rendendo quanto esperado, porque ele até tem um potencial para entregar um pouco mais. Pouco mais não, né? Muito mais, porque ele fez umas temporadas muito boas pelo Barcelona. E pela seleção vinha jogando bem, não vinha jogando mal. Então o que acontece? A gente esperava um jogo muito mais sólido e construtivo do Rafinha. Isso acaba não acontecendo. Então tá bom, eu tava ansioso pelas mexidas do Ancelotti. E aí vem algumas mexidas que eu acho realmente algumas plausíveis. Bom, a gente tem a entrada do Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago, né, assim, durante o segundo tempo. Vou falar já todas, né, porque eu me lembro. Provavelmente vou esquecer de algum. Mas Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago. Você tem também a entrada do Luiz Henrique no lugar do próprio Paquetá, né, que ele vai entrar. Você tem a saída do Casemiro, justamente pela questão do cartão amarelo, que vai entrar o Fabinho. Você tem a saída do Bruno Guimarães, que você vai entrar o Danilo. E depois você tem mais uma mexida, que o Brasil acaba mexendo mais uma vez. Também depois, mas eu queria concentrar nessas mexidas aí, nessas 4 que eu falei, tá? Porque, assim, vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui razoavelmente. Acho que o Ancelotti mexeu mal? Não. Porém, acho que os caras que vieram do banco entraram super bem? Não. Na minha opinião, um dos melhores que conseguiu entrar, que criou pelo menos ali uma chance e tal, foram, querendo ou não, o Danilo, que ele recebe uma bola do lado direito, né? Enfim, esquerdo do goleiro, direito nosso, né? Televisor. Ele acaba chutando e, enfim, acaba não dando, né? Mas ele entrou aí, teve essa chance que é notável falar. Enfim,
Do jogo, que eu queria comentar, especialmente fatos assim do jogo, eu acho que era mais isso. E é claro, né, ressaltar que depois das mexidas do Brasil, a parte final do jogo, que era que a gente pensava que o Brasil fosse ir atacar, vir pro tudo ou nada, o Brasil até tentou, mas pegou um Marrocos muito construído atrás. Muito sólido. Então, isso acabou indo em vão. Agora, é o seguinte. Personagens da partida. Que eu quero começar falando de alguns personagens. E eu quero começar logo pelo Lucas Paquetá. Eu assistindo ao jogo, eu fiquei me perguntando o que o Ancelotti utilizou para considerar o Lucas Paquetá como titular hoje. Ele teve bons desempenhos nos treinos, não sei o que foi considerado. De verdade, não sei. O Paquetá fez uma partida pífia. Pífia. O gol que o Brasil sofre surge de uma perda de bola dele. Mas acho que não só isso. Erros de passe, às vezes talvez uma tomada ou outra de decisão. Não vou citar especificamente algum lance, mas em geral eu percebi isso, e não só do Paquetá, mas de outros jogadores. Mas eu queria começar pelo Paquetá, que para mim teve uma atuação pífia. Em outras palavras, para não dizer outra coisa, né? Rafinha, que era outro que eu queria comentar, porque assim, tudo bem, não vai jogar excelentemente bem todos os jogos, mas eu esperava um pouco mais dele hoje. Ele é um cara que propõe muito jogo, então é um cara que costuma vir, você começa a perceber essa característica nele, que ele vem tentar receber uma bola e buscar jogo. Hoje eu senti uma falta do Rafinha nisso, certo? E dele arriscar mais. Ele fez uma quantidade razoável de gols pelo Barcelona. Fez sim uma quantidade que você pode dizer que é boa. Então eu senti uma falta dele nisso hoje. E acho também, né, que a posição em que o Rafinha foi escalado, eu começaria com o Rafinha de 10, no lugar do Lucas Paquetá, sendo bem sincero. Se fosse para você mexer ali pouquíssimo nesse time do Ancelotti, essa seria uma das minhas mexidas. De começar com o Rafinha de 10 e não de ponta. Porque para mim o Rafinha hoje renderia muito de camisa 10, mais que o Paquetá. E eu acho que ele apareceria muito mais pro jogo também, conectando mais ao Vini que estava lá do lado esquerdo. Igor Thiago. O Igor Thiago foi um cara que a gente comentou, né? Acho que o pessoal comentou aí nas redes sociais, que gostou das atuações dele nos amistosos da seleção. E realmente, né? Ele fez uma partida ali no segundo tempo, né? Ele fez o gol contra o Panamá, fez o gol em outro amistoso, né? Contra a Croácia, né? Se eu não estou enganado. Já, enfim. Que ele faz ali gols pela seleção. E teve, não à toa, boas atuações na Inglaterra, artilheiro lá no Brentford. Só que hoje a partida do Igor Thiago, ela deixou a desejar. Você vê ele, não sei se nervosismo, porque pode ser também, mas umas bolas em que ele matava, só que ele deixava a bola escapar, adversário vinha em cima, ele perdia a bola. Então eu senti também um pouco o Igor Thiago um pouco mais pesado hoje. Um pouco mais pesado. Então eu acho que tanto esse condicionamento físico, nervosismo, que tudo pode estar atrelado, eu acho que são coisas que o Brasil precisa se atentar. Outro personagem, né, que eu queria citar aí, o Vinícius Júnior, né? Na minha humilde opinião, e eu acho que eu vou sem medo de errar, essa foi uma das melhores, se não a melhor atuação do Vinícius Júnior com a camisa da seleção brasileira. Hoje ele fez um jogo bom, o que deixava muito a desejar pra gente dos outros que ele jogava. Você viu um cara muito mais móvel, como eu falei do lance da marcação, voltando para marcar, brigando por uma bola, arrumando para cá, para lá, buscando a finalização. Você vê essas características do Vini que você não vê nos outros jogos.
Então um cara muito mais móvel. Não sei se é alguma proposta nova do Ancelotti para isso, do Vini ser esse ponta mais móvel que vem buscar mais jogo. Não sei, a gente tem que analisar mais jogos para deixar assim, essa ideia sintática na cabeça. Bom, sobre as mudanças, eu acho que para o jogo do Haiti, eu já não sairia com o Paquetá, por exemplo, devido à atuação pífia que teve hoje. Acho que o Igor Thiago é um cara que você pode sim reaproveitar num outro momento. Sim. Porém, eu não começaria no jogo do Haiti com ele. Tudo bem. O Igor Thiago foi escalado para um jogo mais difícil do grupo. Tudo bem, mas eu não sairia com ele. Então, essas pequenas mexidas eu já faria. E, minha humilde opinião, Ibanez também na lateral direita não dá. Porque o Ibanez originalmente zagueiro. Então ele está sendo improvisado na lateral direita. Acho que não rendeu. Eu sairia com o Danilo mesmo, lateral direito de origem. Vamos lá. Agora, vamos para o último caso que eu queria comentar. Só se falava em o Endrick vai entrar ou não. Todo mundo sentiu falta do Endrick. Eu não sei qual que é a birra do Ancelotti com o Endrick. Afinal, num ponto em que o Endrick era mal aproveitado no Real Madrid, afinal é um grande jogador. O Ancelotti, ex-técnico do Real Madrid. E na seleção a gente vê a mesma coisa. O Endrick não tem o devido valor que ele merece. O moleque está jogando muito. Então, assim, eu comentei do Igor Thiago, mas não estou falando que o Igor Thiago tem que ser descartado. Longe disso. Eu acho que é um cara que pode ser lapidado e pode sim entrar contra o Haiti. Só que eu entraria com ele no segundo tempo. Ou, no máximo, se for entrar no primeiro tempo, é um tempo só. Porque não dá. Então, o que a gente espera que o Ancelotti... O Endrick. O Endrick vai entrar contra o Haiti? A gente espera que sim. Mas também dá pra ver uma coisa. O Ancelotti já tem seus preferidos dentro do Brasil. Afinal, desculpa, nada se explica o Paquetá sair de titular, a não ser se for bom desempenho técnico. Porque tirando isso, não vejo nenhuma razão para que isso ocorresse no jogo de hoje. E espero, nada contra a pessoa do Paquetá, longe disso, nada contra, mas não dá. Atuação pífia e medonha. Bom, mas é isso, galera. Não era a estreia que a gente queria, exatamente. 1-1. Mas agora é a gente levantar a cabeça e pensar no jogo de sexta. Algumas modificações têm que acontecer. O Ancelotti tem que avaliar os erros, sobretudo construção de jogadas e tomadas de decisões, para que a gente possa vencer o Haiti. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, mais uma vez, ser forte, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E a gente se vê no próximo pós-jogo ou no próximo vídeo que deve sair nos próximos dias, tá bom? Obrigado, galera. Tamo junto. Saudações. Futebol na VBR pra vocês. Tchau.